Pronto. Já coloquei para gravar. Beleza. Quem faz a oração para a gente? Posso fazer. Maravilha, Mamu. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre amigo, aqui estamos novamente reunidos para o estudo, Pai, da obra de André Luiz e também da obra de Allan Kardec. Ó Senhor, que Tu possa nos iluminar, fazendo com que assimilemos tudo aquilo que hoje escutaremos, Senhor. Não só nós, mas também os nossos amigos e inimigos que aqui se encontram para esse estudo também. Que esse aprendizado de hoje, Pai, seja introduzido em cada um de nós, nos nossos corações, nas nossas mentes, que são lições, Senhor, que nos edificarão e que possamos, Pai, com elas aprender sobre a imortalidade, que temos uma imortalidade espiritual, que estamos em busca, Pai, da tão felicidade prometida e que ainda não galgamos alcançar, mas estamos no caminho, Senhor. Ilumina cada um de nós aqui, Pai, e aqueles que não puderam estar no momento aqui presente. Ilumina o João, Pai, que tão amorosamente se propõe a esse estudo, Pai. E pedimos que fique conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Bom, então vamos lá, gente. Nós paramos aí no meio de um parágrafo bem longo, não foi? Na minha edição aqui, a página 129. E lá no finalzinho. Lá no finalzinho O parágrafo começa, quem está procurando, aí o parágrafo começa com: passei a arquitetar planos delituosos quanto à melhor maneira de alijar a ida de qualquer possibilidade. Começa aí. Só que nós... Boa tarde. Boa tarde. Eu estou bem atrasada, porque eu estava viajando. Que capítulo que está? No capítulo 9, né? 9. É no 9, a história de Silas. Tá. Xará, na página 129, você conta duas linhas para cima, assim, enquanto... ali da finalização da página. Do fim da página para cima, duas linhas. Para cima. É que a minha edição é bem antiga. Né? Não é essa daqui, né? Não. Então é outra. É a da... Esqueci o nome da colega aqui. Tem uma no grupo aí. Não sei. A Marta, eu acho que Marta chegou. Oi. Marta, qual é a página do teu livro? Ação e reação? Onde parou, Marta? De repente, 123. 123. Ah, tá. Obrigada, Marta. A nossa é igual. Nada. Boa tarde a todos. Tudo bem, Marta? De repente, a gente pode ler esse parágrafo. Não vai perder tanto tempo. A gente lê um pouco veloz, né? Do que achar uma coisa pelo meio, é mais difícil. A gente pode ler esse parágrafo inteiro. O parágrafo que começa assim: passei a arquitetar planos delituosos. Tá, já achei. Tá? Então vamos lá, né? Vamos fazer um resumo antes aí do que trata aí. Pelo segundo dia consecutivo, André Luiz, Hilário e Silas voltam à casa de Luiz no momento do jantar, né? O próprio Luiz, com 2 empregados e a família, ele está fazendo alguns depoimentos bastante pessimistas e
falando a respeito do ódio de Deus em função da falta de auxílio dos ricos aos pobres. E por isso, ele conclui que o fim do mundo se aproxima, né? E um dos tios, que foi assassinado, né, diz que ele é alguém derrotado e que ele, apesar de saber das misérias existentes no mundo, ele não auxilia ninguém com nenhum centavo. E, portanto, ele conclui que, dessa forma, ele não merece viver, né? E Silas, que decidiu começar o auxílio no coração deles, diretamente no coração, ele mostra um semblante de uma imensa compaixão. E ele diz que essa visão, né, ela é uma visão superficial, porque, na verdade, Luís, ele é um doente da alma antes de tudo, e que outros seriam os pensamentos e que outras seriam as suas ações, se ele não tivesse abafado por essas visões vinculadas ao dinheiro. E isso causa uma certa revolta nos irmãos, né? Os que foram assassinados, os tios. E Silas pergunta assim, mas o que é que vocês desejam que ele faça, né? Ora, ele é da família que nos assassinou e nós desejamos que ele nos pague. Ele diz, mas como que eles vão pagar se vocês estão decepando a mãos dele? Como que ele vai conseguir pagar se os credores, que são vocês, estão a decepar as suas mãos, né? Ele diz assim, o ensino de Jesus de ajudar os inimigos, é para que, ocorrendo o pagamento, os credores auxiliando que os devedores executem o pagamento, haja um equilíbrio e o benefício a favor de todos, inclusive dos próprios credores, né? Que eram dos tios, né? E os que foram assassinados, os obsessores, agora estão meio desconfiados. E Sila começa, então, a contar a sua história, né? A sua história, que foi uma história em vida anterior, vinculada ao dinheiro, né? Muito apego ao dinheiro desde menino, e, portanto, ele conclui que todas as vidas sucessivas dele, ele foi muito avarento. Ele foi alguém, um onzenário puro. Mas nessa última vida, ele nasceu numa família rica justamente para vencer a tentação do dinheiro, mas faliu completamente, né? Ele se formou médico por influência da mãe, católica, mas não exerceu a profissão. O pai também era advogado, mas não exercia a profissão. Porém, ele era uma pessoa honesta, ele era uma pessoa estudiosa, mas não era vinculado a nenhuma religião pela vida social que levava. Mas o filho, que era Silas, era muito pior que o próprio pai, né? O pai era honesto e Silas não. Ele era capaz de tudo e desde criança se mostrou muito avarento, era capaz de tudo para não perder o mínimo centavo, né? Então, assim, ele se tornou detestado pelos subalternos da casa, que era uma família extremamente rica. Ele desprezou amigos, desprezou para as pessoas pobres, pessoas com qualquer espécie de dificuldade, ele desprezava, né? Então, o que aconteceu? A mãe dele faleceu. A mãe dele faleceu, digamos assim, ela tentou auxiliar só a ele, porque achou que o pai já sendo uma pessoa formada, não tinha condição de, digamos, mudar o estilo de vida, né? Mas com isso, o diploma de médico se tornou para ele um imenso peso, porque ele lembrava da mãe que morreu, que tentava influenciá-lo para o bem, mas ele não ia em frente, né? E com a morte da mãe, surgiu o inventário, naturalmente. E ele era tão onzenário, ele vigiava o pai de forma que o pai não pudesse gastar o mínimo de recurso. A conduta gananciosa dele assustou o próprio pai durante o inventário. E quando o pai decidiu casar pela segunda vez com uma jovem, o pai tinha 60 anos, resolveu casar com uma jovem chamada Aida, o que é que ele fez? Ele a empurrou, ele arquitetou um plano
para que ela reencontrasse um namorado do passado e assim, praticando o adultério que ele armou, mostrasse o adultério ao pai para que, digamos, ela fosse afastada da herança que ele não queria dividir com essa segunda esposa do pai, que para ele roubou o lugar da sua mãe, né? Então esse é o resumo da história aí. Vamos começar então no parágrafo aí, passei, né? Todo mundo aí achou? Então vamos ler um pouco rápido. Passei a arquitetar planos delituosos quanto à melhor maneira de alijar a Ida, a segunda esposa, de qualquer possibilidade de ingresso futuro ao nosso patrimônio, sem melindrar meu pai doente. E nos projetos criminosos que me visitavam a cabeça, a própria morte da madrasta comparecia como solução. Entretanto, como suprimi-la sem causar maior sofrimento ao enfermo que eu desejava conservar? Então vejam, tudo pelo dinheiro, a pessoa arquitetou planos de morte, mas tinha o amor pelo pai, não quer que o pai sofra. Não seria aconselhável desmoralizá-la, antes de tudo, aos olhos dele, para que não padecesse qualquer saudade da mulher, condenada por mim à desvalia, condenada por mim à perda de proteção, a qualquer auxílio financeiro? Tramava no silêncio e na sombra, quando a ocasião esperada veio ao meu encontro. Convidado a comparecer com a esposa numa festividade pública, meu pai chamou-me e insistiu para que eu acompanhasse a Ida, representando-lhe a autoridade. Pela primeira vez, acedi com prazer. Pretendia conhecer-lhe agora de mais de perto as afeições. Veja o tamanho do plano dele. Funestos propósitos nasciam-me no crânio. Desse modo, durante alegre ágape, confraternização, tomei contato com Armando, primo de minha madrasta e que a cortejara em solteira. Qual é a situação? O Silas está contando para o André Luiz, para o Hilário e para os tios assassinados de Luiz, pelo Antônio Olímpio, essa história da vida dele. Para quê? Para, digamos, converter os corações deles, dos dois tios que estão obsidiando o sobrinho, né? Trazer o coração deles para a prática do bem. Vamos lá. Armando, o primo da minha madrasta, que a cortejara em solteira. Era um rapaz pouco mais velho que eu. Perdulário, quer dizer, gastador, esbanjador e fanfarrão, que dividia o tempo entre as mulheres e taças espumantes, a quem, contrariamente aos meus propósitos, ofereci premeditada comunhão afetiva. Tanto quanto possível, dominando moralmente o ânimo do meu pai, desde então o associei ao nosso campo doméstico, favorecendo-lhe o mais amplo retorno à intimidade com a criatura de quem se havia enamorado anos antes. Quer dizer, contrariando o pai, ele levou o próprio Armando para dentro da casa dele para aproximar a madrasta desse namorado antigo, que era primo também. A praia, o teatro, a ópera, bem como passeios de variados matizes, eram agora os pontos costumeiros de nossa presença, nos quais, intencionalmente, eu atirava os dois primos nos braços um do outro. A Ida não me percebeu a manobra e, embora resistisse por mais de um ano, a galanteria do companheiro acabou por ceder à constante ofensiva dele. Fingi desconhecer-lhes as relações até que eu pudesse conduzir meu pai ao testemunho direto dos acontecimentos. Intentava jogos e distrações para reter o sedutor em nossa casa. Captei-lhe a confiança absoluta, de modo a usá-lo como peça importante em meu criminoso ardil. E certa noite, em que, cauteloso, aparentei completa ausência de nosso tempo familiar, sabendo os amantes segregados em determinado aposento contíguo ao meu, procurei meu pai em sua dependência de enfermo,
e mascarando-me com a intensa dignidade ofendida, chamei-o aos brios numa exposição sintética dos fatos. Lívido e trêmulo, o doente exigiu provas, e nada mais fiz que conduzi-lo, cambaleante, até a porta do quarto, cujo fecho eu próprio deixara enfraquecido. Bastou um empurrão mais forte e meu genitor, desolado, encontrou o flagrante que eu desejava. Armando cínico, não obstante o desapontamento, afastou-se lépido, rápido, ciente de que não poderia esperar qualquer golpe grave de um sexagenário abatido. Minha madrasta, porém, profundamente ferida em seu amor próprio, dirigiu ao velho esposo acusações humilhantes, procurando os seus aposentos particulares numa explosão de amargura. Completando a obra terrível a que me devotara, mostrei-me mais carinhoso para com o enfermo intimamente aniquilado. Então, aniquilou moralmente o pai, né? Pela trama. Ele arquitetou, né, o adultério. 2 semanas arrastaram-se pesadas para nossa equipe familiar, enquanto Aida ocupava o leito, assistida por 2 médicos de nossa confiança, que nem de longe os médicos nos conheciam a tragédia oculta. Eu afagava meu pai com lamentações e, principalmente, com sugestões indiretas para que os bens de nossa casa fossem, na maioria, guardados em meu nome, já que o segundo matrimônio não poderia desfazer-se perante as autoridades legais. Em minha faina, em minha tarefa delituosa, quando, de repente, quer dizer, ele prosseguia nesse trabalho, lamentava junto com o pai o adultério e sugeria que os bens fossem postos no nome dele, né? Prosseguia nesse trabalho. Quando a minha madrasta apareceu morta, os clínicos de nossa amizade, os médicos, positivaram um envenenamento fulminante. Um envenenamento fulminante. E, constrangidos, os médicos notificaram a meu pai tratar-se de um suicídio, de certo motivado pela insofreável neurastenia, depressão, de que a doente se viu objeto. Meu genitor estava mais sombrio nos aparatosos, né, funerais, nos pomposos, no magnífico funeral. Fez um super funeral para a Aida, né, o pai, mas estava mais sombrio. Contudo, em meus destruidores propósitos, regozijei-me, mas dentro de si estava feliz, estava alegre. O pai, nessa situação, a madrasta morta e ele alegre. Por quê? Porque agora que ela morreu, os bens são só meus. Agora sim, a fortuna total de nossa casa passaria a pertencer-me. Né? Lembra? Só do inventário da mãe era tanto dinheiro, que ele não precisava nunca mais trabalhar. Bastava não dissipar exageradamente. É muito dinheiro. Minha satânica alegria, porém, durou muito pouco. Desde a morte da segunda mulher, meu pai acamou-se para não mais se erguer. Para não mais se erguer. Debalde, médicos e padres amigos procuraram oferecer-lhe melhoras e consolações. À toa, os médicos e os padres vieram ofertar consolo, vieram ofertar melhora. Ao fim de 2 meses, meu pai,
que nunca mais sorriu, entrou em dolorosa agonia. Quer dizer, a madrasta morreu, e agora, 2 meses depois, é o pai. Está chegando a hora do pai, né? Que desde a morte da segunda esposa, não sorriu mais. Entrou em dolorosa agonia, na qual, por meio de confidência entrecortada de lágrimas, me confessou haver envenenado Aida, administrando-lhe violento tóxico no calmante habitual. Então, veja, a arquitetura dele levou o pai a ser um assassino, né? A arquitetura dele levou o pai, levou a segunda madrasta ao adultério, a morte da segunda madrasta por assassinato do próprio pai. E o pai contou isso no leito de morte, entrecortado de lágrimas. No entanto, assegurava-me vencido, impunha-lhe também a morte. No entanto, como eu a matei, eu também morri. Uma vez que não conseguia perdoar a si mesmo. Uma vez que não conseguia perdoar a si mesmo, ele também morreu. Passando a carregar consigo um fardo de remorso constante. Um fardo de remorso intolerável. Olha que coisa, hein? Olha a história do Silas, pelo amor de Deus. Pela primeira vez, minha consciência doeu profundamente. O apego aos bens de carne arrasava-me a vida. O apego aos bens, pela primeira vez, né? A consciência pegou. Agora, o apego a tanto dinheiro acabou com a própria vida dele. Acabou com a vida de 3. O velho querido morreu nos meus braços, crendo que os meus soluços de arrependimento fossem pranto de amor. E era pranto de quê? O pai morreu nos braços dele. E o pai acreditando que o choro de Silas era um choro de amor pela perda do pai. E era um choro de quê? Remorso. Era um choro de remorso. Era um choro de remorso. Deixando-lhe o corpo fatigado na terra fria, tornei a nossa casa, e a casa é um casarão. Uma casa solarenga, era uma casa alegre, com entrada de muito sol, né? Mas ele estava se sentindo o mais infortunado dos seres. O mais infortunado dos seres. O ouro integral do mundo não me garantiria agora o mais leve consolo. O ouro integral do mundo não diminuiria nem um pouco o remorso que ele estava sentindo. Achava-me sozinho. Sozinho. Eu achava-me sozinho. E infinitamente desgraçado. Todos os recantos, todos os pertences de nossa habitação falavam-me de crime e de remorso. Todos os recantos, todos os pertences. Muitas vezes a sombra noturna pareceu-me povoada de fantasmas horripilantes, a escarnecerem a minha dor, sem dúvida nenhuma, né? Cheio de monstros, ainda a zombarem dele, sem dúvida. E em meio à malta de insensíveis demônios a investirem contra mim, tinha a ideia de escutar a voz inconfundível de meu pai clamando para minha alma: meu filho, recua enquanto é tempo. Mediunidade? Mediunidade. Tem noção disso? Não tem.
Fiz-me arredio, esquivo, desconfiado, em pavorosa crise moral, demandei à Europa em longa viagem de recreio, mas o encanto das grandes cidades do velho mundo não conseguiu aliviar-me as chagas interiores. Pode estar onde estiver. Em toda parte, a refeição mais nobre amargava-me na boca. Né? Qualquer refeição, a mais nobre de todas, o lugar mais lindo, esquece. Os mais belos espetáculos artísticos, esquece. Deixavam-me apenas ansiedade e desolação. Fica igual aquela pessoa que está na frente da televisão ali, muda o canal, 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 muda o canal. Não tem nada que satisfaça, porque o mundo interno está desolado. O remorso é imenso. A ansiedade é imensa. Não tem nada que ele possa fazer que vai diminuir a coisa. Regressei ao Brasil, mas não tive coragem de retomar a intimidade com a nossa antiga residência. Não teve coragem de voltar. Olha o grau de dor da pessoa. Pelo amor de Deus. Amparado pela afeição de velho amigo de meu genitor, aceitei-lhe o acolhimento por alguns dias, até que a minha saúde orgânica me permitisse pensar numa transformação radical da existência. Né? Embalado pelo carinho familiar daquele amigo, deixei que longos meses passassem, tentando imerecida fuga mental. Ficou meses na casa do amigo do pai. Até que, numa noite inesquecível para mim, na qual minha gastralgia, minha dor de estômago, se transformara num azorrague de dor, num chicote de dor, tomei de um frasco de arsênico na adega de meu anfitrião, acreditando usar o bicarbonato de sódio que ali deixara na véspera. E o veneno expulsou-me do corpo, impondo-me sofrimentos terríveis. Impondo-me sofrimentos terríveis. Qual acontecer a minha madrasta, que desencarnara em padecimentos atrozes? Como que ele está sabendo disso? Já deve ter visto, né? Deve ter visto os espíritos superiores em sonho, devem ter mostrado o padecimento atroz da morte da madrasta. Qual acontecer a minha madrasta? Ela desencarnou antes dele. Agora que ele está buscando a melhoria, ele é um enfermeiro da Mansão Paz, né? Ele está ciente de como foi a morte dela. Qual acontecer a minha madrasta, que desencarnara em padecimentos atrozes, eu também passei pela morte em condições análogas. E os amigos que me asilavam no templo doméstico, desconhecendo o equívoco de que eu fora vítima, admitiram, sem qualquer sombra de dúvida, que eu buscara o suicídio, a extinção das penas morais que me castigavam a alma de moço rico e entediado da vida. Quer dizer, os amigos pensaram que ele não se suicidou. É um moço rico e entediado da vida que desejou, com a morte, com o suicídio, extinguir as penas morais. Não resta dúvida, foi exatamente isso que aconteceu, pensavam os amigos, certo? Segundo a versão a que deram curso, Silas relanceou o olhar tristonho sobre nós como quem procurava o efeito das suas palavras e prosseguiu. Ele narrou até aí, parou um pouco. E olhou para André Luiz, para Hilário, para Clarindo e Leonel, né? Clarindo e Leonel, os tios
que foram assassinados por Antônio Olímpio, lembram? Que são tios de Luiz, que está sendo completamente obsidiado, porque os tios foram assassinados e ele agora está com os bens dele. E ele continuou, Silas. Isso, porém, não bastou para ressarcir minhas tremendas culpas. Não bastou. Dementado, demente, depois do sepulcro, atravessei meses cruéis, de terror e desequilíbrio. Meses. Entre os quadros vivos, a se exteriorizarem da mente algemada as criações de si própria. Lembra que a gente já estudou isso? Que a gente fica algemado a nossas próprias criações. E esses quadros são vivos. Entre os quadros vivos, a se exteriorizarem da mente algemada as criações de si própria, viveu meses de terror e desequilíbrio. Quadros vivos. Até que fui socorrido por amigos de meu pai, que se achava, meu pai, igualmente a caminho da recuperação. E, unindo-me a ele, passei a empenhar todas as minhas energias na preparação do futuro. Passei a empenhar todas as minhas energias em busca de um futuro de trabalho que pudesse alijar de mim tal grau de remorso. Transcorridos alguns instantes de pesado silêncio, concluiu: como veio, a fascinação pelo ouro foi o motivo da minha perda. Tenho necessidade de grande esforço no bem e de fé vigorosa para não cair outra vez. Porque é indispensável me consagre a nova experiência entre os homens. Precisa de quê? De grande esforço no bem. E de quê? De uma fé imensa. Para quê? Para não cair de novo outra vez. Quantas vezes? A gente já pergunta, quantas vezes o Silas caiu? E olha que ele tem mais evolução que o André Luiz, né? E aí a gente se volta para nós. Quantas vezes no nosso defeito magno da alma, no defeito principal da nossa alma, quantas vezes nós caímos? Porque eu vou ter que reencarnar. Leonel e Clarindo, os tios, né, não se achavam mais surpreendidos que eu e Hilário, habituados a encontrar em Silas um admirável companheiro, aparentemente sem aflição, aparentemente sem problema. Foi Leonel que rompeu a pausa perguntando ao assistente que emudecera, o Silas, né? Qual se fora subjugado pela força das próprias reminiscências. Então, Silas falou do seu erro, uma riqueza de detalhes tal, de forma que quando ele acabou de falar, ele estava mal. Ele estava mal. Ele ficou subjugado pelas próprias lembranças. Ele ficou mal. Ficou mal. E o Leonel foi quem perguntou, né? Voltará então para a carne assim tão breve? Ah, quem me dera. Quem me dera. A aventura de regressar tão apressadamente quanto possível. Quem me dera. Não dá. Suspirou o chefe da nossa expedição, algo ansioso. Não dá. E agora o que ele diz? O devedor. Olha isso. O devedor. Eu sou o devedor. E qualquer devedor, nós
O devedor está inelutavelmente, quer dizer, de forma inevitável, o devedor está de forma invencível, ligado ao interesse dos credores. No caso dele, ele é o devedor? É. De quem? Da madrasta. De certa forma, do pai, mas mais da madrasta. O devedor está de forma inevitável ligado aos interesses dos credores. Assim, antes de tudo, é indispensável, antes de tudo, antes de reencarnar, sim, antes de reencarnar, é imprescindível, é indispensável. Venha a encontrar minha madrasta no vasto país de sombra em que nós nos achamos. Para encetar, para iniciar, para começar a difícil tarefa de minha liberação moral. Olha isso, gente. Senhor, faz eu reencarnar aí, porque assim eu esqueço essas dores e nasço, né, ali numa família que possa me ajudar. Me faz reencarnar lá na família do Divaldo. Faz, sei lá, um filho do Divaldo. Mesmo que eu venha da indigência, que eu seja uma criança encontrada nas latas do lixo, em qualquer dificuldade. Não, 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 não. O que vai ser para mim, então? Primeiro, tu vai ter que encontrar a tua madrasta. Primeiro. E onde ela está? Encontra vocês aí, espíritos superiores. Vocês sabem onde elas estão, encontra vocês aí. Tu lançou ela lá, tu vai lá buscar. Olha isso. E ela não vai ser só simplesmente buscada nas sombras por você. Tu, Silas, vai ter que colocar ela de pé na vida. Tu vai ter que equilibrá-la. Ô, João, acho que eu não quero mais ouvir esse livro, não, viu? Acho que eu não quero mais ficar assim estudando, não, porque Deus do céu, Deus do céu. Vem comigo, vem comigo. Fala-se uma coisa para mim. A justiça divina não tá de brincadeira. Não tá de brincadeira. A gente espírita aqui, quando lê o livro Ação e Reação, a justiça divina, a gente não conhece, mas ela não está de brincadeira. Olha isso. E é de uma perfeição, né, João? Pelo amor de Deus. É pesado. Não é uma coisa fácil. Vamos falar para nós a verdade. Não é uma coisa fácil. Meu amigo, para você começar a sua tarefa de libertação, você vai ter que buscá-la. Eu não sei nem onde ela está. Vai trabalhando aí. Vai trabalhando. Uma hora você vai achar. Vai trabalhando. Depois que você achar, aí ela vai se recuperar, ela vai reencarnar na mesma família que você, e nessa reencarnação, ou na verdade, vamos falar sério, mais sério ainda, sim, provavelmente em várias reencarnações, provavelmente em várias, Silas, tu vai ter que trazer ela para o reino dos céus. Mas ela está no inferno imenso. A tarefa é tua. Foi você que lançou ela lá no inferno imenso. E agora tu vai ter que fazer a escada de volta. Porque ela vai reencarnar uma vez. Melhorou um pouco. E aí, agora tu tá livre?
Não, tu não está livre, não. Tu não está livre, não. Tu vai reencarnar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até tu levar ela para uma coluna elevada. A justiça divina não está de brincadeira. Como assim? Perguntei emocionado. Sim, meu amigo. Falou Silas abraçando-me. Meu caso não aproveita simplesmente a Clarindo e Leonel, que procuram a justiça pelas próprias mãos. O que muitas vezes apenas significa, a justiça pelas próprias mãos significa apenas violência e crueldade. Mas o meu caso também é aproveitado por vocês, e agora por nós, Hilário, e a você, André Luiz, que estudam presentemente a lei do karma, ou seja, a lei de ação e reação. Mas esses 4 ali reunidos ao ouvir Silas, talvez a falha deles seja em relação ao dinheiro. É. Aí lembra lá da história de André Luiz? Ele não era um médico rico que não ajudava ninguém, ficava só no bem bom social, bebericando, bebendo. Quando vinha um pobre, não vou ajudar, não sem afeição às questões religiosas, afastado. Então, de certa forma, o caso de Silas, que ele acaba de narrar, também é bom para a história pessoal do Hilário e de André Luiz. Aqui somos impelidos a recordar novamente a lição do Senhor. Ajudai aos vossos inimigos. Por quê? Sem que eu mesmo, não outra pessoa, auxilie a mulher em cujo coração criei uma importante adversária da minha paz, não posso dela receber o auxílio fraterno, sem o qual eu não vou reconquistar a minha serenidade. Eu só vou ser sereno, eu só serei sereno depois que, auxiliando a Ida, eu receba dela auxílio. Aí eu serei sereno. Vali-me da fraqueza da Aida para arrojá-la ao despenhadeiro profundo da perturbação, fazendo-a mais frágil ainda do que já era em si mesma. Já era frágil e agora ela virou um nada. Eu a lancei nesse nada, numa perturbação imensa. Agora, eu e meu pai, que lhe complicamos o caminho, somos naturalmente constrangidos a buscá-la. A buscá-la só isso? Não. A soerguê-la. Tá bom. Não. A ampará-la. Que mais? Restituir-lhe o equilíbrio. Segura essa. Relativo na terra, para que venhamos a resolver, pelo menos parte da nossa imensa dívida. Acabou, amigo. Aquilo que está lá no escrito no Evangelho, que muitas vezes nós renascemos com a mesma pessoa para lhes fazer o bem, em função do mal que eles tenha feito, vai durar. Vai durar várias reencarnações. Não basta buscá-la, não basta soerguê-la, não basta ampará-la. Ela tem que se equilibrar de novo através do nosso auxílio. Ele e o pai. Seu pai referiu-se a seu pai, inquiriu Hilário afoito. Seu pai também está nessa? Sim, como não? Retrucou o assistente. Meu pai e eu, assistidos por minha mãe, hoje nossa benfeitora nas esferas mais altas. Então, até a mãe
A mãe não teve nada a ver com o crime. A mãe foi alguém que, digamos, veio naquela reencarnação buscando auxiliar o esposo, percebendo que o esposo já era um tanto maduro, não quis se dedicar à caridade, à beneficência. Agora eu vou tentar, então, empurrar o meu filho para a beneficência. Conseguiu que o filho fosse médico, porque a ideia dela era: seja médico, meu filho, já que você não vem para o campo religioso, trabalhe auxiliando no sofrimento do próximo. Não. Qual era a ideia? Eu vou me formar médico, sim, mãe, mas o meu objetivo é, sendo médico, extorquir o máximo de dinheiro dos ricos. E depois eu pensei, eu nem preciso disso, o dinheiro tem aqui em casa, basta eu ficar vigiando meu pai para que ele não gaste o dinheiro que vai ser meu. Né? Então, mas a mãe agora vai participar da recuperação da Aida? Vai. Mas o caso dela é mais por amor. Meu pai e eu, assistido por minha mãe, hoje nossa benfeitora de esferas mais altas, estamos associados no mesmo empreendimento. Qual empreendimento? A nossa própria regeneração moral. Como que vocês vão se regenerar moralmente? Em busca do levantamento de Aida. Sem o que não conseguiremos desintegrar o visco, o anzol, a substância pegajosa, a substância envenenada do remorso, que nos aprisiona o campo mental nas faixas inferiores da vida terrestre. Sem isso, eu não consigo me libertar do remorso se eu não levantar a ida, que aprisiona minha mente nas faixas profundas da inferioridade da vida terrena. É assim que nos cabe reencontrá-la em benefício de nós mesmos. Tão logo a divina misericórdia nos permita semelhante felicidade, meu genitor, envolvido no amor e na renúncia, aí ó, e na renúncia de minha mãe, que com ele retornará às lides da carne, vestir-se-á de nova expressão corpórea no plano das formas físicas, vai reencarnar, e ambos, na mocidade terrena, retomando os laços humanos do casamento, recolher-nos-ão por filhos abençoados. Aida e eu seremos irmãos nas teias consanguíneas. Consoante nossas aspirações que o céu protegerá, à face da magnanimidade divina, serei eu novamente médico no futuro, ao preço de imenso esforço para consagrar-me à beneficência, nela recuperando minhas valiosas oportunidades perdidas. Então, você vai ser médico, né? Para se consagrar, não é fazer uma vez ou outra, a beneficência, para você recuperar a oportunidade que você perdeu. Minha madrasta, que, por certo, sem dúvida nenhuma, viverá sofrendo deplorável intoxicação da alma nos tenebrosos abismos, será socorrida em momento oportuno. Né? Então, ela está sofrendo deplorável intoxicação da alma nos tenebrosos abismos, será socorrida em momento oportuno. E não obstante o tempo longo de assistência que nos reclamará neste plano, eles vão ter que... Vai buscar lá no abismo? Vai. No abismo tenebroso? Vai. E vai ficar cuidando dela aqui na Mansão Paz, por um tempo longo, por um tempo muito longo. Em necessário refazimento. Sem dúvida, quando ela estiver melhor, renascerá em franzino corpo junto de nós, de maneira a sanar as difíceis psicoses que estará adquirindo sob o domínio das trevas, psicoses que lhe marcarão a existência da carne sob as formas mais estranhas de enfermidades mentais. Olha isso. O corpo será franzino, né?
ela terá difíceis psicoses. Onde ela arrumou isso? Lá no domínio das trevas. E essas psicoses vão para a reencarnação. De forma que lá, meu Deus, olha a enfermidade mental dessa moça. Ser-lhe-ei assim não apenas o irmão do lar, não, mas também eu serei enfermeiro dela, o amigo dela, o companheiro e o médico, pagando em sacrifício e boa vontade, pagando em afeto e carinho, o equilíbrio e a felicidade que lhe furtei. A confissão do assistente valia por todo um compêndio, por todo um sumário, um resumo vivo de experiências preciosas. A gente está nessa experiência já, ou não? Vamos. A gente está nessa experiência. Sem lero-lero. Essa história que ele está narrando é de nossas vidas. E talvez por isso mesmo entráramos todos em grave meditação. Hilário, contudo, como quem não desejava perder o fio do ensinamento, dirigiu-se ao nosso amigo, considerando só o que ele falou aqui, né? Do grau de esforço que vai nos exigir por dezenas de vidas. Todo mundo entrou em meditação grave, mas o Hilário, eu quero aprender mais, né? Meu caro, disse você estar aguardando, em comunhão com o Pai, a alegria de reencontrar a madrasta. Como entender o que você está dizendo? Como entender a alegação? Não entendi isso que você disse. Porventura, você, com o seu grau de conhecimento que você carrega, você tem alguma dificuldade de saber onde é que ela está? Você tem alguma dificuldade de saber onde está a sua madrasta? Você não sabe onde ela está? Não sei. Não sei. Sim, sim. Eu não sei onde ela está. Confirmou o assistente Tristone. Mas espera lá. E os benfeitores espirituais, que atualmente lhes guiam os passos, lhe guiam a senda, eles não conhecem o paradeiro dela, orientando a você os movimentos para chegar à sua madrasta? O objetivo a alcançar? Inegavelmente, sem sombra de dúvida, ponderou Silas Bondoso, nossos instrutores não padecem a ignorância que me caracteriza no assunto. Quer dizer, eles sabem onde ela está. Eu que sou ignorante, não sei. Entretanto, qual acontece entre os homens? Também aqui o professor não pode chamar a si os deveres do aluno sob pena de subtrair-lhe o mérito da lição. Superiores sabem onde eles estão? Sabem. Manda eles buscarem lá. Não. Essa lição é sua. Se não for você que fizer, você também não se recuperará. Eu não posso fazer por você porque isso é parte da tua própria melhoria. Dela e sua. Na terra, por muito que nos amem, nossas mães não nos substituem no cárcere quando devemos expiar algum crime. E nossos melhores amigos não podem avocar para si, em nome da amizade, o direito de sofrer a mutilação que a nossa imprudência nos tenha infligido ao próprio corpo. Sem dúvida, as bênçãos de amor dos nossos dirigentes hão trazido à minha alma inapreciáveis recursos. Os dirigentes estão me apontando recursos que eu devo movimentar os recursos na direção de encontrá-la. Confere-me luz interior para que eu sinta e reconheça minhas fraquezas e auxiliam-me à renovação, a fim de que eu possa demandar com mais decisão, com mais facilidade, a meta que me proponho atingir. Mas, em verdade, o serviço de meu próprio resgate, viu? Agora ele falou dele, é pessoal e é intransferível. Então, eu não posso pegar a ida por você, porque senão você não vai se equilibrar. Você não vai resgatar.
Então é você que tem que ir. Vou te dar recurso, mas você vai na direção, você que vai. Leonel e Clarindo ouviram-no boquiabertos. Falando de si mesmo, o assistente, sem lhes ferir o amor próprio, trabalhava indiretamente para que se entregassem ao reajuste. E pela expressão do olhar, via-se que os dois verdugos albergavam agora admirável mudança íntima. Hilário refletiu alguns instantes e voltou a considerar. Mas todo esse drama deve estar vinculado a causas do passado, a causas do pretérito. Quer dizer, não só desse pretérito que ele próprio narrou, né? Sim, de certo, certamente, confirmou o assistente. Mas em nossa atormentada região, não há tempo mental para qualquer prodígio da memória. Onde a gente está aqui, não há tempo de eu ir lá atrás de buscar raciocínios. Achamos-nos presos às recordações das causas próximas de nossas angústias, dificultando-se-nos a possibilidade de penetrar o domínio das causas remotas. Por quê? Porquanto? Por quê? A situação de nosso espírito é qual? É a de um doente grave, necessitando de intervenção urgente a favor do reajuste. O inferno, a exprimir-se nas zonas inferiores da Terra, o inferno está repleto de almas que, dilaceradas e sofredoras, se levantam, clamando pelo socorro da providência divina contra os males que geraram para si mesmas. Pedindo socorro para os males que fizeram contra si. E a providência divina lhes permite o quê? Lhes permite a aventura de trabalhar. Como? Com os dardos da culpa e do arrependimento a lhe castigarem o coração, em benefício das suas vítimas, em benefício dos irmãos cujas faltas se afinem com os delitos que cometeram, para que se reharmonizem tão apressadamente quanto possível com o infinito amor e com a se reharmonizar com o infinito amor e com a perfeita justiça. Percebe por que o André Luiz e o Hilário também estão envolvidos em quedas morais vinculadas a dinheiro? A providência divina me permite a alegria de trabalhar, mesmo doente, mesmo com uma imensa culpa, mesmo com arrependimento a castigar duramente o meu coração em benefício da minha vítima, que eu ainda não achei, mas em benefício também dos irmãos de faltas semelhantes à minha, para que, digamos, a harmonia seja para todo mundo a mais rápida possível. Não é brincadeira, não. Paguemos nossas dívidas, que respondem pelas sombras espessas em nossas almas, e o espelho da nossa mente, onde estivermos, refletirá a luz do céu, a pátria da divina lembrança. Pagando as dívidas que representam sombras espessas em nossas almas. Depois do pagamento da dívida, a nossa mente, como um espelho, vai refletir a luz divina. Compreendemos que Silas auxiliava Clarindo, Leonel, identificando-os como irmãos de luta e aprendizado, no que, indiscutivelmente, auxiliando a Clarindo e Leonel, indiscutivelmente ampliaria os próprios méritos. E também a ele, né? André Luiz, Hilário. E a nós, porque André Luiz escreveu o livro para a gente. Muitas inquirições explodiam em meu pensamento, no meu acanhado mundo íntimo. Quem seria? Quem ele seria o pai amigo? Será que é o Druso, o diretor da instituição? Onde viveria sua abnegada genitora? Onde está a mãe? Qual é a colônia superior que a mãe está?
Esperava despender, empregar ainda longo tempo na procura da madrasta infeliz? Você tem uma estimativa de quanto tempo você vai levar para achar sua madrasta? E depois que você achar sua madrasta, você tem uma ideia, mais ou menos, de quanto tempo ela vai se recuperar para que ela possa reencarnar? Entretanto, a grandeza espiritual do assistente não nos favorecia qualquer pergunta indiscreta. Apenas tive coragem para considerar respeitoso. Oh, meu Deus! Quanto tempo gastamos para refazer, às vezes, a inconsequência de um simples minuto? Repetir a pergunta. Quanto tempo gastamos para refazer, às vezes, a inconsequência de um simples minuto? Você tem razão, André, comentou Silas, generoso. A lei é de ação e reação. A ação no mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação, indispensável ao estabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. E sorrindo, por isso mesmo, recomendava Jesus às criaturas encarnadas: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto te encontras a caminho com ele. É que, espírito algum, ninguém penetrará o céu sem a paz de consciência. E se é mais fácil apagar as nossas querelas, os nossos atritos, retificar nossos desacertos enquanto estagiamos no mesmo caminho palmilhado por nossas vítimas, é muito, mas é muito difícil providenciar a solução dos nossos criminosos enigmas quando já nos achamos mergulhados nos nevoeiros infernais. Percebe? Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto ele está por aqui. Porque isso vai facilitar a vida no plano espiritual. Primeiro, a sua, porque você vai adquirir alguma paz de consciência, de forma que você possa estar numa colônia boa. Porque se você não se reconciliar e não tiver uma paz de consciência, você também não vai para uma colônia boa. Porque se você tentar resolver depois que morreu, aí você esquece. Aí você esquece que você não vai saber nem onde está. Se a sua posição foi a de Silas, que lançou a ida ao adultério, depois ao assassinato, a morrer assassinada pelo pai, e depois a morte do próprio pai, esquece. Vai demorar muito, muito. Para quê? Para você adquirir a paz de consciência. Para nós. A ponderação era cabível, a ponderação era justa. Não nos foi possível, porém, prosseguir a conversa. Leonel, cuja impassibilidade, a indiferença reconhecíamos com grande surpresa para nós, tinha os olhos umedecidos. Silas ergueu os olhos para o alto, agradecendo a bênção da transformação que se esboçava, e recolheu-o em seus braços. O desditoso, o desventurado irmão de Clarindo queria falar. Percebemos que tensionava referir-se à morte de Alzira no lago, mas o assistente prometeu-lhe que voltaríamos na noite seguinte. Logo após, confiamo-nos ao retorno, mas nem Hilário, nem eu, nos animamos a conservar com o denodado, com o corajoso, com o destemido companheiro, que entrara, melancólico, em expressivo silêncio. Por que ele era corajoso? Porque ele está falando com muita franqueza dos seus defeitos. O universo inteiro. Quem quiser escutar, essa é a minha história de sombra. Essa é a minha história de sombra. Por isso que André Luiz considerou que ele era muito corajoso. Porque, tendo errado gravemente, ele não escamoteou e não escondeu. Meu Deus do céu!
Meu Deus do céu, que é isso, gente? Justiça divina leva em conta cada detalhe, ruim ou bom, do que nós fizemos. E não vai passar a mão na nossa tarefa de reabilitação, que pode demorar séculos e séculos e séculos. Vai dar os recursos, mas quem vai fazer o par e passo, a caminhada integral que for necessária para adquirir uma paz de consciência, por ofertar paz de consciência a outros, aos quais lançamos na sombra, somos nós mesmos. Não tem lero-lero. Não tem blá, blá, blá. Quem vai caminhar para a recuperação daqueles que nós lançamos na sombra e, portanto, a nossa própria recuperação somos nós. Eles podem fornecer recursos, e os recursos serão fornecidos à medida que nós nos empenharmos. Mas não vão nos substituir, não. Dure o tempo que durar. Não está de brincadeira a justiça divina. Não está. Beleza, gente? Que capítulo é esse? Meu Deus do céu, meu irmão. E quanto mais a gente trabalha nessa situação de buscar, nós estamos trabalhando nosso orgulho, né? Faz parte disso. Cada passo que a gente faz para encontrar, como no caso dele, para encontrar esse que ele deixou, entre aspas, para trás, é um passo que nós estamos trabalhando o nosso orgulho, as nossas dificuldades. Porque aí fala, é um passo de cada vez, porque você tem que achar trabalho, acomoda os sentimentos, entende as reações, e daí dá outro passo, né? Então, aí está muita a importância de nós mesmos buscarmos, né, esse acerto, não deixar para a espiritualidade superior. Porque o orgulho é doído. Nós temos que ser o sal da terra, não é isso? Mas às vezes a gente está muito insosso. E às vezes a gente salga demais. Salga demais. Fácil? Não. Não é fácil. Mas a gente vai, né? Excede para um lado, é omisso do outro. Excede para um lado, é omisso do outro. Não... Assim, né? Quando não vai para trás. Quando pelo menos está querendo ir na direção certa, vai assim, ó. Salgou demais. Está insosso agora, salgou demais. E todos esses detalhes vão sendo conferidos. Não está de brincadeira a justiça divina. Não está. Beleza, gente? Vamos pro... Pelo amor de Deus, esse capítulo foi muito marcante. Aí a gente fica, o que eu fiz? O que eu fiz para estar merecendo tudo isso? Aí lembra que Silas falou? É uma pura ilusão, né? Lembra que Silas falou que se eu fui, né, um zenário numa vida anterior, isso significa que todas as minhas vidas anteriores foram assim. Esse é o erro marcante da minha personalidade. Então, pensa na coisa, pensa no trabalho de recuperação que a gente tem que ter. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá no